Chamo-me Alicia e tinha 13 anos quando conheci o Pedro. Já o conhecia de vista porque ele morava na minha rua. Trocávamos uns olhares, mas nada de mais. Ele tinha 17 anos e sempre achei que não se ia interessar por mim. Um dia, o Pedro chamou-me e pediu o número de telefone. Começámos a falar e tornámos-nos amigos. Passados 2 meses, as coisas ficaram mais sérias e começámos a namorar. Sempre que a minha mãe não estava em casa, o Pedro ia ter comigo. Esta situação repetiu-se várias vezes. Nunca contei à minha mãe que namorava com o Pedro. Afinal, eu só tinha 13 anos. O Pedro era o namorado perfeito, simpático, carinhoso e dedicado. Era tão giro, a minha casa acabou por ser o sítio perfeito para os nossos encontros. Estávamos longe dos olhares de outras pessoas, de outros rapazes e até da minha mãe. Com o tempo, apercebi-me que o Pedro fazia demasiadas cenas de ciúmes e que ficava incomodado quando eu mexia no telemóvel. Numa das vezes em que estávamos juntos, pediu-me para ouvir música no meu telemóvel. Fechou-se na casa de banho, como desculpa para vasculhar as minhas mensagens. Em tom de ameaça gritou: "Já falamos." Não me passou nada pela cabeça naquele momento. Quando Pedro saiu, agarrou-me e deu-me tantas estaladas. Disse-me que não queria que eu falasse com os outros rapazes no Facebook, nem no telemóvel. Estava fora de mim e acabou por ser ele acalmar-me. Já nem falámos sobre o que tinha acontecido e fizemos as pazes. Eu estava assustada, mas isto foi só o início. Nenhuma das outras vezes, não me lembro qual foi a razão. Entrei no quarto e ele deu-me pontapé. Voltei à cozinha e peguei numa faca. Ele atirou-me no chão, pegou-me no cabelo e deu-me com a cabeça no chão. Para me defender, voltei a pegar na faca e espetei-lhe na perna. Levantei-me e vi que estava marcada. Tinha a cabeça ferida. A minha mãe ia ver as marcas quando chegasse a casa. Nunca contei à minha mãe. Menti-lhe. Disse que estava na brincadeira com uma amiga e magoei-me. Mesmo depois desta situação, eu não terminei o namoro. Sempre ouvi dizer que existiam homens que batiam nas mulheres e cheguei a pensar que era normal. Foram as minhas amigas que me aconselharam e me deram força para terminar. Elas sempre souberam de tudo. Não falei com ele. Terminei a relação através de mensagens. Estive 7 meses com o Pedro e durante 5 meses estas situações foram frequentes. Hoje sei que isto não é normal. Maltratar não é amar. Em média, quantas vítimas de violência doméstica vos procuram por dia? Cerca de 19 pessoas vítimas de violência doméstica contactam a APAV. Há mais vítimas adolescentes ou adultas? Infelizmente, mais pessoas adultas a denunciar e a falar destas situações. Mas, infelizmente, o número de jovens, de rapazes e de raparigas que são vítimas de violência doméstica, especificamente de violência no namoro, tem aumentado. Quais os tipos de agressões relatadas? De todo o género. Psicológica, física, sexual. Para lhe dar um exemplo, 1 em cada 4 jovens, rapazes ou raparigas, já foram ou são vítimas de violência doméstica. Foi feito um estudo há relativamente pouco tempo também para perceber as questões da violência sexual e em cada 5 raparigas, 2 queixavam-se de já terem sido ou obrigadas a ter relações sexuais ou de terem sido quase forçadas a tê-lo. Quem faz normalmente a denúncia de violência doméstica? Amigos, vizinhos, familiares da vítima ou a própria vítima? Começa, obviamente, a subir o número de denúncias que são feitas por amigos, por terceiros. Nós recebemos muitas denúncias que nos são encaminhadas através da própria polícia, porque as pessoas depois precisam de apoio na situação de vitimação, mas a grande parte das denúncias são efetuadas pela própria vítima. O que acontece quando uma vítima vos contacta a pedir apoio? Quais os procedimentos? Faz-se aqui um levantamento importante de informação para evitar que depois haja aquilo que nós chamamos o processo de vitimação secundária, que é a pessoa vai presencialmente a um gabinete e vai repetir exatamente a mesma quantidade de coisas. Que outros apoios existem para as vítimas da violência doméstica? A pulseira eletrónica, os afastamentos, a teleassistência, portanto todas estas medidas. Tem as casas-abrigo como passo final para a proteção e para a salvaguarda das pessoas e para a proteção das pessoas. Qual a sua opinião em relação a serem as vítimas a saírem de casa e não os agressores? Eu vou-lhe dizer que não concordo por um motivo. Não é justo
alguém que seja vítima de um crime ter que sair da sua própria casa, não é? O que é uma casa-abrigo? Uma casa-abrigo é, por definição, um espaço que deve promover a segurança e a proteção das mulheres e das crianças vítimas de violência, em situações de crise, ou seja, de grande perigo. Quando as equipas, os técnicos, os profissionais avaliam a situação e percebem que o risco para a vida daquela pessoa é de tal forma elevado que ela tem que ser retirada dali, tem que ser escondida ali. Qual é o número máximo de mulheres que podem estar na casa? As vagas das casas, no nosso caso, nós temos 25 vagas de acolhimento prolongado, portanto, que as mulheres e as crianças podem estar mais de 6 meses, e depois temos 17 vagas de emergência. Quais são as regras da casa-abrigo? Quando se convive com uma data de pessoas que não são nem nossas familiares, nem nossas amigas, que nós não conhecemos e tudo isto, as coisas são um bocadinho mais complicadas. Não podermos sair e entrarmos naquela casa que supostamente dizem que é a nossa casa à hora que nós queremos, termos que fazer as tarefas a determinadas horas, termos que comer o mesmo que come toda a gente, salvo exceções de doença ou de religião. Agora, obviamente, depois as casas-abrigo têm coisas muito boas. Têm acesso a apoio psicológico, têm acesso a um conjunto de atividades, no sentido de as reforçar, de lhes dar empoderamento, têm acesso aos princípios básicos do que é viver da cidadania, do respeito pelo outro, das questões da igualdade, portanto, à saúde, à educação, tem um conjunto de coisas. E isso é a parte mais interessante de uma casa-abrigo, não é? É isso que nós tentamos passar às pessoas. Existem muitas mulheres com filhos na casa-abrigo? Nós, neste momento, será a primeira vez que temos 10 mães para 10 crianças. Porque normalmente há mais crianças do que mães a residir na casa-abrigo. Os agressores costumam procurar as vítimas e quando estão na casa-abrigo? Não é uma situação recorrente, ou seja, de irem diretamente aos espaços. Tentam, através dos nossos gabinetes de apoio à vítima, saberem a morada, saberem números de contacto, isso tudo, portanto, nada disso é dado. A grande maioria das pessoas que não trabalham nas casas-abrigo e que está na APAV não sabe onde são as casas-abrigo. Há vítimas que voltam para o agressor depois de saírem da casa-abrigo? O processo acaba por ser complicado, não é? Porque só podem sair quando têm casa, quando têm emprego e, sobretudo, quando este emprego dá dinheiro suficiente para elas poderem pagar a escola, os alimentos aos filhos, para pensarem com quem é que vão deixar os filhos quando estão a trabalhar. Há uma relação que une aquele homem e aquela mulher, ou aquele homem e aquele homem, ou aquela mulher ou aquela mulher, seja quem for. Mas há uma história de afeto. E apesar de eu sentir que estou em risco e de que aquela pessoa me faz mal, eu ainda lhe vou dar mais uma oportunidade. E muitas vezes é isto que acontece. Acha que a violência no namoro pode levar à violência doméstica? A violência no namoro é uma forma de violência doméstica. O que acha que ainda poderia ser feito para combater este crime? Prevenção, sobretudo, porque assim, nós somos todos muito bons a trabalhar já na área da intervenção, quando as coisas acontecem. Agora, trabalhar a prevenção é o mais difícil. Por isso é que nós tivemos 42 mulheres, se calhar foram mais, já não sabe, vamos ver. Mas pelo menos 42 mulheres foram contabilizadas, foram assassinadas o ano passado. Porque lhes foi posta a elas a decisão de se protegerem ou não. Posso lhe dizer que, se calhar, na grande maioria destas mulheres, estavam muito pouco informadas sobre os seus direitos, muito pouco informadas sobre como é que se haviam de proteger. E aconteceu-lhes o pior. E estas mulheres tinham filhos. E agora pergunto-lhe a si, sabe-me dizer onde é que andam os filhos destas mulheres? Os pais estão presos, as mães estão mortas. Olha, se calhar estão em lares da Segurança Social a aprenderem a como é que vão ser delinquentes quando forem grandes, a não fazerem coisas tão importantes como perceberem como é que se faz um luto, que é, não há coisa pior do que nos morrer um pai ou uma mãe. Mas agora saber que o meu pai mata a minha mãe e que também me tentou matar a mim, como na grande maioria das situações, isto é muito difícil. Portanto, também falta o apoio todo para estas pessoas. Pessoas de que ninguém fala destes jovens. Vivem esquecidos.